Olá, senhoras e senhores, queridos amigos, queridas amigas, seres da essência da minha alma, dos meus DNAs. Hoje eu vou falar sobre uma pessoa que já passou na Terra e hoje é um mestre ascensionado. Ele já foi São José, pai de Cristo, Sananda ou Yeshua. Depois ele foi o conde de Saint-Germain, morando na França e frequentava a corte de Luís XV. Como a minha família, uma parte dela, foi da França a originalidade, por isso o nome Ferraz é o sobrenome da minha mãe, que eu amo esse sobrenome, por isso eu coloquei meu nome artístico, Trine Ferrazzi, porque no meu nome natural não existe o sobrenome Ferraz. Então eu quero dizer para vocês que a minha admiração pelo Conde de Saint-Germain, pela chama violeta, sempre foi imensa e a minha identificação com ele maior ainda. Ele não comia como as pessoas normais, como eu também nunca comi. Eu como diferente da humanidade. Então ele adorava pedras, ele adorava fazer alquimia de qualquer pedras em diamante. Então na quinta dimensão eu quero aprender com ele a alquimia, porque o meu amor pelas pedras é como o do meu anjo astronauta Leon, que a última vez que ele me viu, ele falou: vovó, vou te mostrar meu tesouro, e abriu uma caixa imensa cheia de pedras. Essa pulseira que eu estou aqui, ainda estou com problemas no meu braço. Essa pulseira eu quero transformá-la em uma pulseira de diamantes. Uma desta que eu fiz saiu na revista Iola Magazine da França no primeiro dia de uma exposição que eu fui fazer de joias. Ou seja, a minha ligação pela França, não só por causa de Saint-Germain, mas por causa de tudo que me aconteceu na vida. De mais importante, de mais lindo aconteceu na França, principalmente em Paris. Então quero dizer para vocês que hoje o meu dia é dedicado exclusivamente a mostrar para você a importância de você, como eu, amar Saint-Germain e a chama violeta. Então nós temos que pensar que Saint-Germain já salvou muitas almas e poderá salvar com a chama violeta a nossa alma. Esse sol maravilhoso que está irradiando grandes flashes maravilhosos de energias para a quinta dimensão está agora aqui comigo. E esse painel de fotos de Saint-Germain, do Centro Quântico, das Cidades Quânticas de Cura, que vocês podem, se quiser, fotografar. Então, quero dizer para vocês, Saint-Germain hoje é importantíssimo na sua vida você aprender a frase quântica dele para elevar a sua vida para a quinta dimensão, para você ser um ser de amor e de luzes. Então, vamos ouvir. Prezada alma, se eu revelasse que nos próximos momentos você irá desvendar o código singular, capaz de desfazer os laços invisíveis, que aprenda uma existência desalinhada com a sua verdadeira essência. Hoje, eu, Saint-Germain, rasguei o véu dimensional para confiar pessoalmente em uma ceia que não só transformará seu presente, mas que irá reescrever integralmente o seu futuro. Aquilo que está prestes a ser revelado é de uma potência tão imensa que a sua vida se dividirá em dois tempos, o antes e o depois desse instante. Contudo, para prosseguir, é crucial que tome consciência de algo que a deixará profundamente desconfortável. Você tem trilhado um caminho que não é o seu. Cada angústia sentida, cada noite insônia, questionando porque a vida não flui, cada pensamento de tem que haver algo mais, cada momento de sentir-se incompreendida ou deslocada e desprezada como alma ancestral no mundo que não me reconhece. Tudo isso não foram meros acasos, foram apenas o gente da verdadeira natureza clamando que nós residimos numa frequência que não pertencemos. A nossa chegada nesse ponto não foi por contingência. Eu, Saint-Germain, movo
céus, sussurrei na sua alma nos momentos de descanso. Posicionei sinais claros no teu percurso por semanas, talvez meses, para garantir que essa mensagem cruzasse o tempo e o espaço e alcançasse agora, no exato momento da sua maior necessidade. O que está prestes a ser desvelado não é apenas mais uma informação espiritual, é uma chave mestra forjada nas esferas superiores, destinadas a abrir portais em sua realidade que você nem imaginava existir. Pois, meus queridos, existe um arcano que os mestres ascenso custodiaram por elas, aguardando o tempo perfeito para a sua revelação. E este tempo é agora. Sinta seu corpo por um instante. Não é verdade que nas últimas semanas ou meses você tem sentido uma estranha inquietação inexplicável? Uma sensação persistente de que algo monumental está prestes a se alterar em nossa jornada? Sonhos mais vívidos que o habitual, tão reais que ao despertar questionou-se se não havia de fato viajado por outras dimensões? Você notou sincronicidades que a deixam sem fôlego, números recorrentes surgindo nos momentos menos esperados, conversas ouvidas casualmente que parecem dirigidas especificamente a você, encontro com pessoas que articulam exatamente o que a nossa alma anseia escutar, percebeu uma sensibilidade intensificada que antes não possuía, capta as emoções alheias como se fossem nossas, sente energias em ambiente que antes passavam despercebidas. Isso não é fruto da nossa imaginação imperativa. Não são meras coincidências do destino. É o nosso campo energético respondendo ao chamado violeta de Saint-Germain. É evidência inquestionável de que o nosso despertar já se iniciou. Mesmo que a sua mente racional ainda não abarque a total magnitude do que está em curso, a energia de Saint-Germain está agindo em nossa vida há bastante tempo. Cada coincidência que a conduziu até aqui, cada impulso inexplicável que a fez clicar nesse vídeo, cada segundo que você permanece aqui absorvendo essas palavras que ecoa no cerne do seu ser e no universo, faz parte de um plano cósmico superior que se desenrola para a total e verdadeira transfiguração. O que você desconhecia e que eu já conhecia. Em outras vidas, em outras dimensões, trabalhamos juntos. E eu, Saint-Germain, aguardei com paciência o instante em que você estaria pronta para reavivar essa conexão sagrada. Mas eis aqui algo que irá reestruturar tudo o que você supunha saber sobre si mesmo. A sua história e seu significado profundo da sua experiência. As feridas que mais lhe causaram sofrimento foram meticulosamente concebidas para despertar. Toda a traição que lhe partiu o coração. Cada perda que a fez atingir o fundo do poço. Cada instante que se sentiu insuficiente, desprezado. Cada abandono por aqueles que te amavam, cada situação de completa solidão, nada disso foi um castigo cruel do universo. Foram intervenções divinas orquestradas com precisão. Foi a própria alma de Saint-Germain a sussurrar de outras esferas: desperte, irmã de luz. Isso não é tudo o que você é. Há uma grandeza adormecida em você que necessita dessas vivências para ser ativada. Você, como eu, pode sentir essa verdade ressoar como um sino no íntimo. Como de repente, todo aquele sofrimento que parecia sem sentido adquire uma dimensão completamente nova. As peças do quebra-cabeça da nossa vida começam a formar uma imagem sagrada. Cada lágrima vertida foi uma oferenda no altar da nossa própria metamorfose. Cada noite em claro, o questionamento foi uma iniciação espiritual solicitada por nossa alma antes de encarnar. Cada vez que nos levantamos após cair foi um ato de poder que forjou a guerreira de luz que somos. Mas isso é apenas o prelúdio das revelações que Saint-Germain reserva para você. Há algo muito mais profundo, mais pessoal, mais transformador esperando nas profundezas dessa mensagem. Respire fundo, inspire profundamente. Sinto o ar preencher os pulmões. Expire lentamente, sinto toda a tensão acumulada sendo liberada, pois o que está prestes a receber acelerará a transmutação de modo exponencial. Saint-Germain me mostra agora, neste exato momento, como seu campo energético está se alterando como o meu e disposto a frequências sagradas. Vejo uma luz violeta começando a se manifestar ao redor da nossa aura. Pequenos clarões iniciais
como faíscas de uma fogueira que se acende. A nossa alma está reconhecendo essas vibrações, está recordando o nosso verdadeiro lar dimensional. A ceia que está prestes a ser revelada não consiste apenas em palavras ditas ao vento. É um código quântico sagrado que irá reprogramar o seu DNA espiritual, que ativará dons latentes adeptas, que abrirá portais internos conectando diretamente aos planos superiores de existência. Toda vez que a pronunciar, estará emitindo um sinal multidimensional ao cosmo que diz: estou pronta para a minha nova realidade. Aceito o poder que me pertence por direito divino. Reclamo a minha herança espiritual. Mas antes de prosseguir, necessito que realize um ato. Feche os olhos por um instante e sinta verdadeiramente o que passa no interior agora. É você, eu, a pessoa que sentimos que não se encaixa em lugar nenhum desse mundo, que tem momentos de tristeza profunda sem razão aparente, como se a sua alma recordasse o ar que a nossa mente não consegue localizar. Alguém que sente carregar algo especial como eu, alguma coisa singular no nosso íntimo, mas que o mundo não deu espaço para expressar por completamente. Você, como eu, oferece mais do que recebe, que percebe as emoções alheias como se fossem nossas, que tem uma compaixão tão profunda que por vezes a dor do sofrimento do outro me faz chorar nas ruas. Alguém com sonhos tão nítidos como as cidades quânticas, que parecem mais reais do que a própria realidade, onde visito locais inexistentes nesse plano e dialogo com seres de luz, os Pleiades. E ao despertar, não consigo reter totalmente as emoções durante a noite nos sonhos. Eu sinto atraída pelo sagrado, pelo inexplicável, que eu leio sobre espiritualidade, não como passatempo, mas como quem estuda para recordar algo que eu soube com perfeição no tempo passado. Quem olha para as estrelas e sente nostalgia inexplicável desde os 3 anos, como se eu fosse uma viajante cósmica retida como humana na Terra. Assim não é um desvio cósmico. Nós somos uma alma antiga que escolhemos conscientemente vir a este plano dimensional com uma missão específica. Nós somos o que chamamos de semente estelar, um ser de luz que se encarnou na Terra para ancorar frequências elevadas durante esses tempos de transição planetária. E tudo que vivenciamos até hoje, cada experiência dolorosa, cada momento de êxtase espiritual, foi uma preparação meticulosa para esse despertar. Nossa alma sabia que esse dia chegaria. Eu, Saint Germain, sabia que estaria pronta para receber o seu verdadeiro poder. Mas há algo mais que você precisa saber sobre si mesmo. Algo que mudará para sempre a forma como você percebe. Antes de receber a ceia completa que transformará a tua vida, peço que participe de um ritual sagrado de ativação. Não é opcional, nem meramente simbólico, é parte do protocolo interdimensional que permite que Saint Germain atue diretamente no nosso campo vibracional. Primeiro, registre no comentário essas palavras exatas. Saint Germain, aceito a minha transformação violeta agora e para sempre. Não é apenas um gesto para o algoritmo. Cada palavra escrita será carregada com a intenção pura da sua alma de se libertar das limitações que mantiveram a gente cativa. Cada letra é uma declaração energética que rompe contratos kármicos obsoletos e abre o portal para que as forças superiores intervenham diretamente na nossa realidade. Segundo, enquanto você escreve, visualize uma chama violeta começando a arder em nosso coração. Pequena inicialmente, mas crescendo a cada palavra, até se converter num fogo sagrado que consome tudo que não serve. Terceiro, após a postagem do comentário, feche os olhos e repita internamente 3 vezes. Eu sou digna da transformação. Eu sou merecedora do milagre. Eu sou a chama violeta encarnada. Faça-o agora. O ritual não pode prosseguir sem a sua participação consciente e voluntária. Saint Germain aguarda o seu sinal para ativação completa. Já o fez? Perfeito. Agora sim, sinta o seu campo energético plenamente aberto. As portas interdimensionais estão escancaradas. Você está pronta para o que se segue. No entanto, devo lhe dizer algo que irá alterar tudo o que acabou de compreender. Transformará cada conceito que formou sobre si mesma durante essa experiência. A ceia que lhe entregarei, você já a conhecia antes de nascer. Sim, leu corretamente.
no âmago da alma, essas palavras sagradas têm ressoado por vidas inteiras, aguardando pacientemente o instante em que estaria suficientemente desperta, preparada e corajosa para recordá-las conscientemente e usá-las com a plenitude do seu poder. Sabe por quê? Por vezes tem aquela intensa sensação de déjà vu em momentos completamente aleatórios, como eu tive na França várias vezes. Algumas palavras emocionam sem razão lógica aparente, porque sente uma nostalgia tão profunda por algo que não consegue definir, como se tivesse perdido um lar nunca conhecido nessa vida. A nossa alma recorda de tudo, recorda das vidas que trabalhamos diretamente como Saint Germain, como discípula dele na França, como colaboradora também dos planos astrais. Reencarnações que fui sacerdotisa em tempo de luz, curadora de almas, guardiãs de conhecimentos sagrados, protetora das chamas divinas. Recorda, como eu, que tinha acesso direto e ilimitado a essas frequências violetas, quando podia transmutar a realidade apenas com o pensamento, quando caminhava entre dimensões como se move entre os cômodos da própria casa. Recorda de quando estava plenamente consciente do seu poder, quando não duvidava por um segundo da nossa conexão direta com a fonte, quando vivia em constante comunhão com os mestres ascensos e seres angélicos. E agora, após vidas de preparação, após vivências planejadas para forjar a sua alma no fogo da sabedoria, todo esse poder, toda essa conexão, todo esse conhecimento está retornando a nós de forma consciente e permanente. Mas há algo ainda mais impactante que deve saber. A senha de Saint Germain que transformará a nossa vida para sempre, que falar o nosso verdadeiro poder dimensional, que conectará diretamente com a chama gêmea cósmica, a sua chama violeta que transforma tudo que toque em amor. Mas escute atentamente como deve utilizá-la para despertar a força máxima. Toda manhã, antes que o mundo externo contamine a sua energia com as suas densidades e distrações, posicione-se diante do espelho e repita 3 vezes, olhando diretamente nos seus olhos, não apenas ao seu reflexo, mas a alma que habita por detrás deles. Visualize uma gigantesca chama violeta envolvendo todo o nosso ser, incinerando instantaneamente tudo que não serve, transformando em pura luz, em amor incondicional, em poder criador. Toda noite, antes de adentrar o sono onde sua alma viaja às esferas superiores, repita 7 vezes enquanto projeta essa chama violeta a expandir-se a partir do nosso coração para preencher todo o quarto, toda a casa, a nossa cidade, o Brasil e o país inteiro com frequência da transmutação de Saint Germain. Agora o ponto mais poderoso. Sempre que sentir medo, confusão, raiva, qualquer emoção de baixa frequência durante o dia, sussurre internamente com total convicção e observe como a situação começa a ser transfigurada de maneiras que a mente lógica jamais conseguirá explicar. Mas isso não é tudo. Saint Germain me revela algo mais. A senha possui 3 níveis de ativação. Nível cura pessoal. Ao utilizá-la para si mesma, transmuta instantaneamente qualquer energia negativa no nosso campo áurico. Nível 2, transmutação citacional. Ao pronunciá-la mentalmente em circunstâncias difíceis, ela altera a energia de todo o ambiente. Nível 3, serviço planetário. Ao empregá-la com a intenção de curar o mundo, você se torna um canal direto da chama violeta para toda a humanidade. Mas há um segredo adicional que poucos conhecem. Consegue sentir exatamente o que está acontecendo no nosso corpo nesse momento? Uma sensação de expansão no peito que parece querer fazê-la alçar voo. É inexplicável leveza, como se tivesse largado uma mochila de pedras carregada por anos. Essa certeza silenciosa, mas inabalável, de que algo fundamental, algo nuclear em nosso ser acaba de mudar para sempre. Isso é a nossa alma finalmente recordando quem nós somos. Você e eu não somos mais a mesma pessoa que ouviu essa mensagem há minutos. Nesse breve período, a nossa frequência vibracional foi permanentemente alterada. As correntes invisíveis que mantinham presa a padrões limitantes, a crenças de escassez, a medos herdados, foram definitivamente rompidas. A programação de séculos que a fazia crer ser pequena, insignificante, impotente, desintegrada, louca, humilhada por pensar diferente,
diferente. As vozes que sussurravam: você não é suficiente, você é louca, você não come direito, você vê naves nos céus, quem você é? Agora a chama violeta despertando, essas mentiras sairão da minha vida, da sua vida. Alguns caminhos fecharam em nossa vida, porque algumas pessoas que considerava eternas se afastaram sem justificativa. Porque precisei atravessar a escuridão da alma em um momento de perda total da esperança. Sentindo completamente abandonado pelo universo, pelas pessoas, pela família. Tudo, absolutamente tudo, estava me preparando para um momento de renascimento cósmico. Cada não recebido foi um redirecionamento ao caminho verdadeiro. Cada porta fechada, cada roubo, cada hacker estava direcionando a minha energia para algo muito superior. Cada pessoa que me feriu foi inconscientemente parte do plano que Deus permitiu para fortalecer a minha alma e ativar a minha compaixão. Dessa nova perspectiva, você pode desferir o fio dourado que conecta todas as minhas vivências em uma tapeçaria de evolução espiritual. A metamorfose está completa. A pessoa que eu era no início desse vídeo que você era, aquela alma bela, mas adormecida, poderosa, mas inconsciente do seu poder, já não existe. No seu lugar nasce um ser completamente transformado, graças a Saint Germain, que conhece o verdadeiro poder multidimensional e não aceita viver abaixo do potencial divino. Nós temos agora acesso à energia de transmutação mais potente do universo e sabe exatamente como usá-la para criar milhares diários. Vocês têm que pensar que tudo que nós estamos fazendo não é por um acaso. Tudo que fazemos tem uma finalidade. Tudo que sofremos tem de Deus uma finalidade. Então, quero dizer para vocês que Saint Germain, a alma violeta, a chama violeta, aquele Saint Germain da França, aquele Saint Germain que, como eu, ama Paris, a cidade-leis que tem mais linhas-leis do planeta Terra se chama Paris. Por isso é dita como a cidade das luzes, a cidade do amor, a cidade que vocês poderão realizar milagres na quinta dimensão, fazer transmutação de qualquer pedra como essa daqui. Já imaginou essa pedra aqui imensa? Desculpem, mas meu braço não tem ainda movimentos naturais. Eu tenho que pegar para poder levantar. Mas Saint Germain, neste exato momento, está transmutando todas as minhas células, meus átomos, prótons, elétrons, nêutrons, quartos, meus DNAs em cura total. Porque eu não fui ao médico, eu não fui ao hospital, eu não fiz exames, porque a ambulância que foi me buscar me distratou. E eu, como um ser de luzes, como um ser de amor, como um ser da cura, como um ser da física quântica, da ciência e das artes, eu sei que as minhas células têm a inata das células. Eu sei que elas têm a memória das células. Eu sei que as Mad Bads virão para curar todos. Se você perdeu um membro, se você perdeu um órgão, Saint Germain e a chama violeta e as Mad Bad, porque você tem que ter fé para entrar na Mad Bad. Você não pode entrar na Mad Bad não acreditando nelas, porque a Mad Bad cura através do plasma de energias, vibrações e frequências para você recuperar um membro perdido, um órgão perdido, recuperar 30 anos de vida voltando a ser jovem novamente, recuperar qualquer doença, qualquer tumor que você tiver é curado na força da fé. Se você não tem fé, as camas Mad Bads nem te aceitarão. Elas estão sendo feitas, fabricadas. Desde a época de Tesla, Tesla recebeu dos Pleiades. Aqui tem uma escultura que eu fiz. Antes de ver as naves nos céus, eu já tinha feito uma escultura de Pleiades. Antes de ver as naves nos céus, eu sabia que uma técnica maravilhosa existia. Eu era dentista, cirurgiã. Eu só operava usando músicas alfa para a cura dos pacientes e para a tranquilidade e a paz no meu consultório e os meus assistentes. Então, quero dizer para vocês, eu trabalhei tanto, recebi tantos prêmios, diplomas, medalhas, placas, que as minhas mãos, principalmente a direita, que eu usava mais, com mais força, ela perdeu os sentidos, como esse meu braço agora que eu que tenho que mandar nele, que ele não tem autonomia.
Então essa minha mão ficava assim, eu ia para Nova York, eu passava lá 3 meses, tomava injeções nas articulações, voltava, trabalhava, não contava para ninguém o sofrimento que eu tive. Em Nova York eu trabalhava com moda, eu trabalhava com fashion, com joias, e fazia exposições e ajudava a minha filha a viver como uma família, apesar de que ela ficava 2 meses sozinha, somente com amigos. Mas eu quis tirá-la do Brasil, apesar de eu amar a natureza do Brasil, apesar de eu viajar pela Europa toda e pensar como o Brasil tão rico e as pessoas são tão pobres. Como o Brasil faz que você acumula um pouco de dinheiro e de repente muda o plano da vida, muda o plano real, plano isso, plano aquilo, e você perde tudo. Aí eu achava os Estados Unidos o país maravilhoso. Fui para lá definitivamente no dia 3 de janeiro de 2008. Era a minha última noite no Rio de Janeiro. Acordei com imensas luzes. Quando eu abri as janelas e olhei o sol, o céu, eram 7 bolas imensas douradas, como se fossem sóis à noite brilhando entre as estrelas. Eu senti imensa paz, imensa emoção, que eu não tinha que ter medo de ir definitivamente para os Estados Unidos. Só que chegando lá, veio a crise imobiliária de 2008 e eu perdi tudo que eu plantei. Então eu pensei, se no Brasil você perde, se nos Estados Unidos, o país mais poderoso, você perde, tem algo estranho que eu tenho que descobrir na vida. Vou estudar mais a física quântica e vou descobrir uma técnica grandiosa, maravilhosa, que o tempo todo que eu estiver perdendo, pesquisando, eu ganharei, porque a técnica será sublime. E as camas Mad Bags curam em segundos a sua vida. E o poder violeta de Saint Germain cura a tua alma, a tua espiritualidade e transforma qualquer pedra em diamante. Com amor e luzes, vamos fazer a alquimia da vida.